Bom dia, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos nos reunindo para estudar a Palavra de Deus, os estudos da revista Palavra e Vida, produzida pela Convenção Batista Fluminense, pela Junta de Educação Cristã da Convenção Batista Fluminense. E hoje nós estaremos estudando a lição número 8, a marca da santificação. Então, hoje, dia 22 de maio, a lição diretamente definida para essa data, dia 22 de maio, né? Já que na semana passada tivemos imprevistos, mas essa lição já foi gravada e já está sendo postada. E hoje, dando essa continuidade, a lição 8, a marca da santificação. Oremos pedindo a direção do nosso Deus sobre essa aula de hoje. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos na Tua presença mais uma vez. Queremos, Deus, que Tu nos dirija, que Tu nos oriente, que Tu nos dê sabedoria na condução dessa aula e que ela possa ser bênção para todos quantos estiverem vendo e ouvindo, para que possam, meu Deus, crescer na Tua graça e no Teu conhecimento. Em nome de Jesus. Amém. Lá em 1 João, capítulo 2, de 12 a 17, nós temos o texto base dessa lição. De 12 a 17. Nós estamos aqui com esse tema, santificação. João, quando ele escreveu esse capítulo, ele faz toda a menção a uma família, de como Deus nos vê, como sua família, como aqueles que ele escolheu para ser os seus filhos. Vamos ler a partir do versículo 12. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Mancebos, no caso significa jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mundo aí é sinônimo de pecado. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, não vem de Deus, não agrada a Deus, mas ao mundo, ao pecado e a quem induz ao pecado. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então vejamos, João nos coloca diante de uma verdade fundamental. Os filhos de Deus não podem estar marcados pelas características dos filhos das trevas. Concupiscência significa pecado, significa as formas como o pecado
nos atrai para a gente errar, para a gente descumprir a vontade de Deus na nossa vida. Concupiscência da carne, as obras da carne, o sexo, o dinheiro, o amor ao dinheiro, a corrupção, a avareza. Concupiscência dos olhos, aquilo que nos seduz. Essa concupiscência dos olhos, ela está junto com o quê? Com a concupiscência da carne. É a sensualidade que se faz presente na concupiscência dos olhos, não é? E junto aí está a soberba da vida, quando as pessoas se consideram o máximo, se consideram os tais, que não há ninguém melhor do que eles estão acima de tudo e de todos. Isso é soberba da vida. Isso é querer se vangloriar, é querer se supervalorizar, além da realidade, e trazer aquilo ali como uma verdade de vida. O que é uma coisa que não agrada nem um pouco a Deus. Nem a concupiscência da carne, nem a concupiscência dos olhos, nem a soberba da vida. Estas coisas são obras do mundo, são obras do pecado, são coisas que não devem fazer parte da vida dos servos de Deus, que não devemos praticar. Então, quando fala-se em santificação, significa estar longe de tudo isso, estar distante de tudo isso. Santificação significa um processo que acompanha a vida cristã durante todo o tempo em que estamos vivendo neste mundo, nessa vida material, nesse plano material. Então, santificação é o quê? É guardar-se do pecado, é viver, é procurar viver segundo a vontade de Deus, não vivendo sob o domínio do pecado, mas sob a ótica cristã, vivendo a vida cristã conforme Deus quer que nós vivamos, obedecendo a palavra de Deus. Tá? Não é querer viver segundo a nossa vontade, que não é a santificação, né? E nem seguindo a vontade dos outros, ou sendo guiado por lideranças, sejam elas religiosas, sejam elas políticas, né? Lideranças existem para nos ajudar, não para nos perverter. É bom que fique claro isso. A regra maior que temos que seguir é a Bíblia, é a palavra de Deus, porque nela está revelada a vontade de Deus para a humanidade. Então, para que a gente tenha a marca da santificação, são necessários alguns pré-requisitos que estão sendo aqui definidos nessa lição e que são os capítulos dessa lição. O primeiro desses pré-requisitos é a intimidade. Intimidade. Com quem? Para buscar a santificação, nós temos que ter intimidade. E principalmente o que é intimidade com Deus. Se não tivermos a intimidade com Deus, nós não estaremos vivendo uma vida santificada. Nós temos que
buscar essa intimidade com Deus. E essa intimidade se dá vivendo, seguindo aquilo que Deus quer que a gente viva. No hino 176 do Cantor Cristão diz o seguinte: tempo de ser santo, tu deves tomar, viver com teu mestre, seu livre estudar, andar com seu povo e aos fracos valer as bênçãos celestes de Deus obter. Primeira estrofe, tempo de ser santo. Segunda estrofe diz: tempo de ser puro, tu deves achar, a sós sempre orando, com Cristo ficar. Teus olhos bem fitos, em Deus sempre ter, na tua conduta, provar seu poder. De quem é esse poder? De Deus, claro, né? Terceira estrofe. Tempo de ser forte, tu deves buscar, o mestre seguindo por onde guiar. No gozo ou tristeza, sempre obedecer, da fonte divina jamais esquecer. Quarta estrofe. Tempo de ser útil, tu deves guardar, muito calmo nas lutas, em Deus confiar, socorre os aflitos, repleto de amor, os passos seguindo do teu Salvador. Tempo de ser santo. Hino 176 do Cantor Cristão. Ele também existe no inário para o culto cristão, mas eu não sei qual é o seu número no inário para o culto cristão, que é o inário novo das igrejas batistas. O Cantor Cristão é o inário antigo. E eu acredito que ele também esteja nos inários da Igreja Presbiteriana, da Assembleia de Deus, da Congregacional e outros inários de igrejas mais antigas e mais tradicionais, já que esses hinos eles têm origens nos missionários estrangeiros que vieram pregar o cristianismo evangélico no Brasil e não são usados só por uma denominação. Então, vamos ver o que seria essa intimidade com Deus. Uma maneira íntima e próxima. João descreve através de uma analogia familiar. Então, o que seria uma analogia familiar? O apóstolo João, compara a família de Deus com uma família normal, formada por pais, jovens e crianças. Ele coloca-se como um membro da família de Cristo e descreve os conselhos e as orientações para cada grupo. Ter intimidade com Deus é algo primordial para desenvolvermos a santidade. Entretanto, a intimidade não tem a ver com chamar Deus de você ou outros pronomes de tratamentos mais informais, como há alguns anos atrás, uma música que foi lançada, né, por uma personalidade, dizia:
Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. O cara lá de cima. Então, é uma coisa questionável, né? Isso é um exemplo claro de relacionar-se a Deus de uma forma muito informal. A intimidade a que ele se refere aí está ligada ao nível de maturidade cristã que cada um de nós possui. O quanto conhecemos de Deus, o quanto estamos próximos dele. E João descreve isso de uma maneira muito particular. Então aqui ele apresenta pais, jovens, que na minha Bíblia está escrito mancebos, e outras podem estar também escrita esta palavra, mancebos, que é sinônimo de jovens, e filhinhos. Então essa dita hierarquia não está se referindo à idade cronológica de cada um. Ela, na verdade, está se referindo à maturidade cristã, ao nível de conhecimento e de intimidade com Deus que temos. Se somos pais, se somos jovens ou se somos filhinhos. Então, esse nível da intimidade, da intimidade com Deus, que vai gerar uma maturidade cristã que demonstra o nosso crescimento na graça e no conhecimento do nosso Deus. Então, aqui é esta lógica que está sendo usada nessa classificação feita pelo apóstolo João aí no capítulo 2, né? Da primeira epístola de João. Então vejamos, pais. Ao falar do grupo que chama de pais, o apóstolo está fazendo menção a crentes maduros. Maduros, porque possuem um conhecimento espiritual profundo acerca de Deus. Não significa necessariamente que está na igreja há muitos anos, há décadas. Se a pessoa não buscou e não busca ao Senhor, ela não poderá ser considerada um crente maduro, porque pode ter muitos anos, mas não tem uma vivência, não tem uma maturidade cristã definida que lhe confira, que faça com que ela possa ser chamada de pais, nesse nível, nessa hierarquia que João criou. Os denominados pais conhecem profundamente a Deus. João está falando de maturidade, utilizando-se da comparação com os níveis familiares, onde os pais são os mais experientes, ou pelo menos espera-se que seja, né? Logo devemos destacar que o auge da maturidade espiritual não está ligado ao tempo que alguém possui como membro de uma igreja, mas ao conhecimento de Deus em sua plenitude e o que ele demonstra na sua vida cristã. Jovens, esse outro grupo, esta outra hierarquia, nesse momento, o apóstolo usa esse grupo para descrever um segundo estágio da vida cristã. Os jovens, ele não está falando da idade biológica, daqueles que são jovens porque tem menos de 30, ou menos de 35, ou menos de 40 anos. João está falando de maturidade cristã. Não está associando a maturidade cristã com a idade biológica, tá? Referindo-se a esse grupo como aqueles que
embora não tenham amadurecido e não possuam uma intimidade profunda com Deus por meio da palavra, conhecem a sã doutrina e combatem o pecado e o erro por terem dentro de si a palavra de Deus. Não estão no nível de maturidade assim excelente, mas têm conhecimento e praticam a palavra de Deus. Já numa terceira hierarquia, um terceiro grupo, os filhinhos. Esse último grupo, que ele usa no versículo 14, esse termo, essa palavra, filhinhos, João está falando daqueles que são rasos em sua experiência e possuem somente o conhecimento básico. Não tem um conhecimento maior da palavra de Deus, pouco buscam ao Senhor, só vão à igreja uma vez na semana, mas não procuram buscar a Deus, estudando a sua palavra, acompanhando estudos em casa ou por meio das revistas, daquilo que é postado, né? Existe essa situação. O relacionamento destes está relacionado às idas ao culto semanal. E por não ter uma maturidade cristã bem definida, bem firme, são presas fáceis para o inimigo. Eles, afirma o apóstolo, conhecem o Pai, mas precisam crescer e amadurecer. Crescer, ter um maior conhecimento da palavra, ter uma prática mais direta da palavra de Deus. Então, filhinhos, eles precisam tornar-se jovens e até pais. Não no sentido dos membros da família em si, mas no sentido de conhecimento na graça de Deus e prática da palavra de Deus. Além da intimidade, o segundo pré-requisito importante para a santificação é a permanência na palavra. Permanência em ler, viver, crescer, meditar e principalmente praticar a palavra de Deus, os ensinamentos bíblicos. João afirma que a vitória sobre o maligno é dada através da permanência na palavra. A permanência é ter um conhecimento e ter também fé e força espiritual buscada em Deus, permitindo que o Espírito Santo de Deus atue nas nossas vidas. O salmista faz uma declaração semelhante ao que está em Salmo 119, 11, que diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guardei no meu coração a tua palavra, ou seja, guardei, adquiri esse conhecimento para poder praticar. É por meio da palavra que o cristão encontra os conselhos para resistir ao maligno, e é nela que cada servo de Deus deve alimentar-se. Permanecer na palavra de Deus é colocar em prática os conselhos dela, os conselhos bíblicos, aquilo que a Bíblia nos põe para ser feito, para ser cumprido. Vale refletir: quantas coisas em nossas vidas poderiam ser diferentes se nós colocássemos em prática os conselhos da palavra? Vivemos em uma sociedade a qual busca conselhos em muitos lugares, em muitos especialistas, o que em si mesmo
não é mal. Mas, no entanto, a palavra de Deus, nosso manual de fé e prática, continua sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Como nos diz o Salmo 119, no versículo 105. Tem uma música do grupo Logos que diz assim: há caminhos que ao homem parece ser bom, mas seu fim não é o melhor. A solução não está no que eu acho. Temos que, sem reserva, procurar e buscar a Jesus. Esses versos que eu usei aqui para ilustrar essa situação, eles mostram para nós a necessidade que a gente tem de praticar a palavra, conhecer a palavra, viver. Bíblia, ler, viver, crescer. A vitória sobre o pecado e a marca da santificação dependem do quanto temos da palavra de Deus dentro de nós. Quanto nós guardamos? Esquecemos? Deixamos de praticar? Somos levados pelos ventos de doutrina? Pelo momento? Pelo que se passa? Ou dizemos um não a essas coisas que são colocadas diante da nossa vida? Porque é uma decisão nossa. Se vamos nos manter firmes e inabaláveis no Senhor, ou se vamos praticar o pecado. Cada um de nós escolhe. Há caminhos que parecem ser bons, mas seu fim não é o melhor. Ouvem um, ouvem outro, ouvem mais outro, ouvem muitos que vivem dando conselhos de autoajuda, ouvem líderes religiosos, ouvem coach, pessoas que dão palestras, que falam palavras bonitas, que têm receita para os problemas da vida. De quem? Dos outros. Não tem para deles. Vai ver se essas receitas são praticadas na vida dessas pessoas. Então, o nosso alvo tem que estar em Deus, tem que estar na vontade de Deus, não é em homens, porque podem ser usados por Deus? Podem, mas vamos ter maturidade para saber o que vem de Deus e o que não vem. Qual é a origem daquilo ali, se aquilo está agindo segundo a vontade de Deus, se aquilo que você está ouvindo vai promover o seu crescimento espiritual, a sua comunhão com Deus, ou não. Nós temos que buscar sabedoria naquilo que temos que decidir, que fazer. Por quê? E da onde vem essa sabedoria? De Deus, do Espírito Santo de Deus, que nos instrui. Basta que nós o busquemos, que a gente esteja em oração, pedindo para que Deus direcione a nossa vida. O terceiro pré-requisito para a santificação é a renúncia. Renúncia é abandonar, deixar para trás o que passou. Viver uma nova vida. Nós já lemos lá o que diz em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já
passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo. Então, isso só vai se tornar novo se nós permitirmos que essa novidade de vida faça parte de nós. Santificar-se é renunciar aos desejos carnais e, por amor a Cristo, deixar de amar ao mundo, deixar de amar ao pecado, as coisas erradas. Não existe santificação sem renúncia. O cristão é alguém que renunciou a si mesmo para seguir a Cristo. Mateus 16, 24 fala sobre isso. Se alguém quer seguir a Cristo, renuncia a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Jesus disse isso. O cristão é alguém que renunciou para seguir a Cristo. João aborda de maneira clara que o mundo e tudo que nele há não procedem do Pai, pois o mundo jaz no maligno. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Então aqui não, pois o mundo jaz no maligno. Então nós temos que ter sabedoria, né, naquilo que a gente vive. O apóstolo evidencia que não é possível amar ao mundo e declarar amor a Deus. Muitas pessoas desejam viver sobre as bênçãos de Deus, amando o mundo e satisfazendo os desejos da carne, vivendo em pecado. Porém, o texto deixa nítido que tais atitudes são diretamente contrárias. Amar ao mundo é o contrário do amar a Deus. Aqueles que amam a Deus recebem o seu perdão e passam a gozar, a desfrutar de uma nova vida com Cristo, renunciando ao mundo e às suas paixões, bem como vivendo em santidade. Não é possível santificar-se sem renunciar ao mundo e ao pecado. Então, a santificação, ela existe, acontece se houver, primeiro, intimidade com Deus, se permanecermos na palavra de Deus e se tivermos a renúncia ao pecado. E quem tem que decidir isso somos nós. Essa decisão cabe a nós. Não é? Deus nos orienta, mas Deus não vai invadir a minha nem a sua, a vida de ninguém. É você que tem que fazer as suas escolhas. Conclusão. O apóstolo faz um contraste entre o mundo, o qual é passageiro e está em processo degenerativo, há uma queda moral muito grande. O mundo tem sido muito influenciado pelo pecado, pelas coisas erradas, ao ponto de haver uma inversão de valores, das pessoas querer considerar o errado como certo e o certo como errado. Isso é um problema sério. Um processo degenerativo e a vontade de Deus, que é e a vontade de Deus, a qual é imutável e permanente. Deus não muda. Deus não mudou a sua palavra.
e ela não ficou desatualizada ou perdeu valor. Pelo contrário, a vontade dele permanece e a santidade continua sendo exigida na vida de cada cristão. Assim recebemos de Deus, por meio de Jesus Cristo, a vida eterna. E quem exige isso? É o pastor? É o padre? É o líder espiritual? Quem exige isso? É Deus. Vamos lembrar esse detalhe? É Deus que exige isso de nós. Se você for cobrado por seu líder espiritual, Deus está usando para te alertar, para poder tentar abrir os seus olhos para que você não cometa o pecado, para você siga a vontade de Deus. Então, a santificação, ela faz parte da vida cristã. E se ela não acontecer, a vida cristã não existe de fato. Ela se tornaria numa grande mentira. Não é uma grande mentira que a gente tem que viver, porque o nosso Deus é o caminho, é a verdade e é a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Jesus disse bem claramente isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Então, um Deus que é um Deus da verdade não vai se agradar, não vai aceitar a mentira. Para pensar e agir. Olhando sua vida cristã, em que nível de intimidade você se encontra? Quanto tempo você dedica para conhecer a vontade de Deus através da sua palavra? Você pode dizer que ama a Deus? Sabendo que amar a Deus é renunciar ao mundo e às suas paixões, quem você tem amado de verdade? Lembrando que esse para pensar e agir são aquelas reflexões pessoais para cada um repensar a sua vida cristã e confessar a Deus o seu pecado e reconhecer os seus erros, pedindo perdão a Deus e deixando de praticar essas coisas erradas. Santificação. Santo, separado. Separado. Separado para quê? Para viver segundo a vontade de Deus. Como já falamos, né, num cântico do HCC, do Inário para o Culto Cristão. Não a minha vontade, mas a tua verdade. Mas a tua vontade. Não a minha verdade, mas a tua verdade. Não os meus descaminhos, mas os caminhos teus. Que eu viva e proclame aos amigos e ao mundo que só vivo segundo a vontade de Deus. No Cantor Cristão tem uma letra que diz: Cristo, meu mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer. Faze-me forte para resistir duras fraquezas que possam vir. Cristo, bom mestre, eis meu querer, mais santidade de vida ter. Faze-me firme, Cristo, meu Deus, para não deixar a senda dos céus. Cristo, bom mestre, eis meu querer, todas as minhas faltas vencer. Faz-me rijo para lutar, para
vitória, sempre ganhar. Minha aspiração. Então, são duas letras que tratam sobre o tema santidade. O que nós vimos primeiro, o tempo de ser santo, que é o hino 176. E esse aqui, minha aspiração, o hino 175. Bem, santificação precisamos buscar, porque sem santificação nós não veremos a Deus. É a palavra de Deus que nos diz isso. Obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês para com as nossas aulas, e quero dizer que estaremos prosseguindo as nossas aulas durante toda a semana, e estejam, irmãos e amigos, divulgando esses estudos, pois isso aqui é a palavra de Deus que está chegando, que pode ser muito importante, pode inclusive ser meio de reavivar a fé de alguns. Há um irmão na nossa igreja, o irmão Humberto Lima, que me disse que, acompanhando as minhas aulas, ele se tornou motivado a voltar a frequentar e a se entrosar lá na nossa igreja em que congregamos, a Primeira Igreja Batista em Nilópolis. Eu não estou colocando isso para me vangloriar, porque esse mérito não é meu, esse mérito é de Deus. Eu fico muito feliz porque o Espírito Santo pôde me usar para atingir a mente e o coração desse irmão, assim como pode atingir a tantos quantos que estejam mais distantes, não estejam com muita vontade de frequentar a igreja, de se entrosar, de ter um compromisso e de estudar a palavra de Deus, né? E esses estudos são importantes, sim, são abertos, e quem quiser estudar a palavra de Deus pode procurar a escola bíblica. No caso, na nossa igreja se chama discipuladora, mas na maioria das igrejas é escola bíblica dominical, que acontece todos os domingos pela manhã nas nossas igrejas. E terá alguém ensinando a palavra para a sua faixa etária específica. É importante conhecer a palavra de Deus. Mesmo que você não seja evangélico, mas se você quer conhecer a palavra de Deus, se você quer estudar a Bíblia, você é convidado a ir nas nossas igrejas para ter um conhecimento maior da palavra, para poder saber, né? E Deus é quem vai operar na sua vida, que vai tocar no seu coração e na sua mente. Estejamos então em oração por esse ministério do ensino bíblico à distância. Estejamos em oração também pela nossa igreja, Primeira Igreja Batista em Nilópolis, e pelas igrejas no Brasil em si, que possam ter visão de atingir, de chegar à população, de chegar às necessidades reais do povo, da comunidade que está próxima à sua localização, ao local em que atua. Estejamos em oração também pelo povo brasileiro, pelas autoridades do nosso país, pela grave situação de agitação econômica, da crise econômica que estamos vivendo, que pode trazer agitações sociais sérias. Não trouxe em si, mas isso pode acontecer.
estejamos em oração para que Deus dê sabedoria aos nossos governantes para poder dirigir o nosso país de forma honesta, de forma verdadeira, e que se disse, e quem se diga cristão, que pratique o cristianismo, que faça a vontade de Deus, que viva aquilo que prega. Estejamos em oração, irmãos, por tudo isso, pelos que se encontram enfermos, pelas famílias, que Deus possa nos orientar, nos dando sabedoria, nos dando a unção da cura, abrindo portas, fazendo a obra na nossa vida. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, obrigado pelo estudo que podemos fazer, Senhor. Obrigado pela tua direção, pela tua misericórdia. Obrigado, Pai, porque tu pudestes me capacitar, Senhor, para poder falar a tua palavra. Seja conosco, meu Deus, esteja com nossos familiares, seja, ó Pai, com todos os que estão enfermos, com os que precisam que portas sejam abertas, Senhor. Ó Pai, dá a bênção, Senhor, da providência, da tua providência na vida destes. Dá, ó Deus, a unção de cura para aqueles que estão enfermos, que precisam da tua bênção, da tua unção de cura, Senhor. Dá-nos a tua direção e sabedoria, meu Deus, a cada dia, para vivermos segundo a tua vontade. Em nome de Jesus é que te oramos, ó Deus. Amém.